Nós lançamos no sábado passado, foi? Foi sábado passado? Nós tivemos aqui uma festa de aniversário e nós lançamos esses 2 livros, amém? Quantos dos irmãos que estão aqui que já compraram o livro? Amém. Agora uma outra pergunta mais séria. Quantos que compraram, que já estão lendo o livro? É mais séria essa pergunta. Então, procure ler, tá certo? Nós estamos compartilhando a palavra nos temas do livro, amém? Nós, naquela noite de sábado, nós falamos sobre o servir. A semana passada nós falamos sobre ambição espiritual. E hoje nós vamos falar sobre a presença, cultivando a presença, amém? E nós vamos seguir falando sobre os temas do livro. Então, se você não tem um livro, você adquire o livro, amém? Esses valores desse livro, Comunidade Missional, é o que nós estamos compartilhando. E é muito importante você conhecer, porque são valores que nós estamos vivendo na igreja, amém? E esse outro é Jovem no Propósito. E como eu falo aqui no começo, eu tinha escrito um livreto antes, que falava mais sobre a parte do relacionamento, namoro, santidade. Mas eu percebi assim que deveria falar um pouquinho mais sobre finanças dos jovens, falar sobre o chamado missional do jovem e também falar sobre amizades. Então, nesse segundo livro, Jovem no Propósito, eu falo sobre esses assuntos, amém? Mas eu creio que é importante para todo mundo ler, em nome de Jesus. Se você ler, você vai falar melhor, você vai entender melhor, você vai crescer pessoalmente, amém? Então, gostaria muito que todo mundo tivesse esses 2 livros na sua mão. Os jovens, principalmente Jovem no Propósito, e os outros irmãos, Comunidade Missional, em nome de Jesus. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18 até o 21, e 1 Timóteo 2:1 em seguida. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E 1 Timóteo 2:1, aí um pouquinho à frente. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações ou súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Amém? Senhor Deus, amado Pai, nos direciona, Senhor, pelo Teu Espírito, a sermos cheios da Tua presença. Meu Deus, a cada dia, Pai, nos capacita a aproveitarmos o nosso tempo em estarmos contigo, em estarmos, meu Deus, em comunhão com a Tua palavra e em comunhão, em oração diante de Ti, todos os dias das nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite fala conosco, Pai, e gera no coração de cada um aqui, Senhor, mais vontade de ser santo, mais vontade de parecer com Jesus, mais vontade de realizar a missão que o Senhor tem nos dado. Isso eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar.
Então, esse é o nosso tema, cultivando a presença de Deus pela oração. A oração é a principal tarefa de cada crente. Como nós lemos aí em Timóteo 2:1, antes de tudo, que se faça súplicas, orações, e aí, por aí vai. Então, a oração, ela deve ser uma prática em nossa vida antes de qualquer coisa que nós venhamos fazer. Antes de qualquer serviço a Deus, antes de qualquer decisão importante, antes de um namoro, de um casamento, de um emprego, de um negócio, de uma compra, de uma venda, antes de tudo, devemos orar. Antes de pregar, de visitar, de evangelizar, antes de tudo, devemos orar. Então a oração, ela é crucial, ela é fundamental para as nossas vidas. E a oração é um relacionamento com Deus, é um privilégio que Deus concede a cada um dos seus filhos. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso quer dizer que a partir da morte de Jesus, nós temos acesso a Deus, nós temos condições de termos um relacionamento com Deus através de Jesus. Nós não precisamos de um sumo sacerdote, nós não precisamos de um sacerdote, nós não precisamos de alguém que se torne o nosso intermediário. Cada crente, cada um que creu, cada um que conhece o Evangelho, tem a condição de se aproximar diretamente de Deus, individualmente de Deus, pessoalmente de Deus, através do sangue de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Então nós temos a condição de termos um relacionamento com Deus pela oração, por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Só é possível ter um relacionamento real e crescente com Deus através da oração. Logo, se você não ora, se o crente não ora, não tem como ter um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é através da oração. Quem não tem relacionamento com Deus através da oração são pessoas que não conhecem a Deus, são pessoas que estão distantes de Deus. Mas nós que já nos aproximamos de Deus, é importante, é fundamental, é necessário que venhamos praticar o nosso relacionamento com Deus através da oração. Queridos, ser um filho de Deus significa qualidade de vida com Deus, qualidade espiritual. Ser filho de Deus, ter a vida eterna, não se trata apenas de um passaporte para a eternidade, mas se trata de termos acesso a Deus, de termos comunhão com Deus. Jesus Cristo disse isso em João 17:13. É necessário termos um relacionamento de filho para com Deus. Nós aprendemos aos domingos passados que Jesus ensinou os seus discípulos a orar: Pai nosso que estais nos céus. Então é um relacionamento de um filho para com o Pai. E a palavra de Deus é muito clara quando ela diz que Jesus Cristo vai vir para aqueles que amarem a sua vinda. Então ele vai vir para aqueles que têm comunhão com ele, com Deus. Para aqueles que têm intimidade com Deus. Aqueles que esperam a sua vinda, que desejam a sua vinda, que estão sintonizados com o seu reino. É necessário que nós venhamos entrar nesse relacionamento e nessa comunhão com Deus. Só é possível nós vivermos o sobrenatural de Deus, só é possível nós vermos as manifestações de Deus em nossa vida se nós cultivarmos o relacionamento com Deus através da oração. Martinho Lutero, ele disse: assim como o negócio dos alfaiates é fazer roupas, o negócio dos sapateiros é remendar sapatos, o negócio do cristão é orar. E ele disse assim: olha, normalmente eu oro 2 horas por dia. Martinho Lutero falando, o grande reformador da igreja.
Mas quando eu estou muito ocupado, aí eu não tenho tempo de orar 2 horas, aí eu oro 3 horas. Amém? Você entendeu? Eu estou muito ocupado, eu oro 3. Eu não estou muito ocupado, eu oro 2. Então, a oração ela é fundamental. Então diga assim comigo, minha principal tarefa cristã é a oração. Agora vamos falar da mensagem, foi só a introdução. Vamos falar primeiramente da presença de Deus para dentro. O nosso tema é cultivando a presença de Deus através da oração. Então, vamos agora falar desse tópico, a presença de Deus para dentro. Há 3 lugares chaves para cultivarmos a presença de Deus para dentro. Na nossa vida individualmente, na nossa casa, cultivar a presença em nossa casa e cultivar a presença na vida da igreja. São esses 3 lugares que devemos cultivar a presença. Mas eu quero enfatizar, para não tomar muito tempo, desse cultivo individualmente da presença de Deus. Nós vemos claramente no Novo Testamento que todo crente, todo cristão é responsável para criar para si uma atmosfera espiritual onde Deus possa lhe falar, lhe ministrar, lhe capacitar à plenitude do serviço e da presença dele. A responsabilidade de cada um de vocês, de cada um de nós, é nossa responsabilidade sermos cheios do Espírito Santo. Cabe a cada um de nós tomarmos as decisões, fazermos as escolhas, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Nós lemos em Efésios 5,18, São Paulo, apóstolo, dizendo: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, cantos espirituais, salmodiando ao Senhor de todo o coração, sujeitando-vos aos outros. Então, o apóstolo está dizendo que é responsabilidade individual de cada um de nós sermos cheios do Espírito Santo, através de uma vida de oração, de súplica, de adoração, de louvor, de busca da presença de Deus. E o próprio São Paulo, em 2 Timóteo 1,6, ele escreve: por essa razão te lembro, falando a Timóteo, que desperte o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo está falando, quando eu coloquei as minhas mãos sobre você, você recebeu um dom de Deus. E ele está dizendo agora para Timóteo: Timóteo, eu não vou aí de novo colocar minhas mãos sobre você. Mas você deve se lembrar e se despertar, e despertar o dom que você recebeu. Timóteo, a responsabilidade desse dom que você recebeu, operacionalizar, se manifestar, cabe a você. Desperte o dom que há em ti. Desperte o dom que você recebeu. Irmãos, muitos se esfriam na fé, e alguns até se afastam da comunhão da igreja e dos irmãos, e colocam a culpa na igreja. Não, eu estou frio espiritualmente por causa da igreja. Não, eu estou frio espiritualmente por causa do pastor da igreja. Não, eu não estou mais congregando, buscando o Senhor por causa do meu líder. Não, o problema é que, porque eu não estou servindo a Deus como poderia ou deveria, é por causa do meu cônjuge. É por causa dos meus filhos ou dos meus pais, da minha família. E às vezes nós dizemos assim: não, é o diabo. O diabo está me perseguindo, o diabo tem raiva de mim, o diabo quer me destruir, é por isso que eu me afastei da igreja.
E muitos dizem, não, eu não estou vivendo uma comunhão com Deus por causa do meu trabalho. Eu trabalho muito, eu tenho muita responsabilidade. É por isso que eu não estou em comunhão com Deus, não estou cheio do Espírito Santo. Mas você sabe, querido, porque realmente o coração de muitos já não queima mais com a presença, com o fogo do Espírito Santo. Porque falta provocar um despertamento para si mesmo. Do próprio crente criar para si mesmo uma atmosfera espiritual da presença de Deus, gastando tempo com a palavra de Deus e com a oração. Então, quando eu me afasto da oração e da palavra de Deus, naturalmente eu vou me esfriar. E as coisas que antes eu voava sobre, as coisas que antes não fazia nem cócegas, de repente elas começam a virar monstros, de repente elas começam a virar pedras grandes, intransponíveis, montanhas. Aí então eu fico paralisado espiritualmente. Então essa é a razão, porque muitas vezes estamos nos esfriando em nossa fé. A Bíblia diz, queridos, sobre Moisés, que Moisés, ele subiu no monte, ele teve um tempo a sós com Deus, em oração com Deus. E quando Moisés desceu do monte, onde estava o povo não conseguia contemplar a face de Moisés, porque brilhava, porque estava resplandecente ali a glória de Deus. E o povo foi impactado. E Moisés tinha que pôr um véu. Tal era a glória de Deus que se manifestava na vida dele após um tempo de oração com Deus. Existe um testemunho da história de um pregador chamado Charles Finney. Charles Finney, ele gastava tempo em oração e jejum. Ele era um advogado que se converteu sozinho. Um certo dia, lá no seu escritório, ele começou a vir nele um receio de que ele não era salvo, de que ele não tinha salvação. Então ele colocou seu joelho no chão, clamou horas por horas, buscando uma certeza de salvação. Até que, através da fé, foi nascido dentro dele uma certeza de que os seus pecados estavam perdoados. E a partir dessa experiência que ele teve com Deus, ele começou então a cultivar uma vida de oração, a cultivar uma vida de leitura da palavra, horas e horas lendo a palavra e orando. Conta-se o testemunho que uma certa vez Charles Finney foi visitar uma fábrica de roupas. E quando ele entrou na fábrica de roupa, tinha várias mulheres trabalhando ali nas máquinas. E Charles Finney entrou no ambiente, ele não disse uma palavra. Mas quando ele passava perto das mulheres, elas começaram a tremer. E algumas daquelas mulheres caíram no chão e pediram misericórdia, se arrependendo dos seus pecados. Tal era a presença de Deus na vida de Charles Finney. E a partir dali, aquelas mulheres pararam de trabalhar, e ali ele fez um culto, e ali muitas mulheres e muitas pessoas entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? A presença de Deus manifestada através da vida de um homem de oração. Irmãos, qual foi a última vez que você pegou a Bíblia, você começou a ler e as lágrimas foram derramadas nos seus olhos enquanto você lia a palavra? Qual foi a última vez que você teve um tempo de oração e você sentiu um desejo de dar uma palavra para alguém, de mandar uma ajuda financeira para alguém, de interceder por alguém, de visitar alguém? Qual foi a última vez que dentro de você houve um mover
do Espírito Santo que levou você a fazer algo para Deus e para alguma pessoa? Qual foi a última vez que você teve experiência como essa? Queridos, olha aqui para mim. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Quantas vezes você já leu a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse? Quantas vezes? Quantas vezes você já fez isso? Quanto tempo você gasta todos os dias em oração diária? Que você separa um tempo para você estar em comunhão com Deus, em adoração a Deus, em súplicas a Deus, em clamor a Deus, pedindo por você, pela sua família e pelas pessoas. Quanto tempo você gasta diariamente? Por que isso não está mais acontecendo com você? Porque o seu nível de ambiência espiritual, o seu depósito está baixo. Talvez o depósito de alguns está zerado. Talvez o depósito de outros esteja com bem pouco da unção, da presença, da oração e do jejum. É necessário que você volte à prática da busca, da palavra, da oração e do jejum. Você pode dizer amém? Segundo tópico, cultivando a presença de Deus para fora. A oração e o jejum deve preceder todo o ministério que você vai exercer. Se você vai liderar uma célula, você precisa de um tempo de oração e jejum. Se você vai ministrar em um lugar, é importante você ter um tempo de oração e de jejum. Você está buscando a conversão de uma pessoa, a transformação de uma pessoa, a libertação de uma pessoa. Você deve preceder a evangelização, o chamado, com oração e com jejum. Em Atos 13:2, diz assim: enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Senhor chama Barnabé e Saulo para a obra apostólica, depois que eles tiveram um tempo de oração e de jejum. Então, se você quer ser um multiplicador, uma influência positiva no reino de Deus, gerar discípulos, se você está na sua célula, sendo líder ou não, mas você quer ver a sua célula se multiplicando, crescendo, transformando vidas, famílias, você precisa considerar seriamente a prática da oração e do jejum na sua vida. Então aqui em Atos 13, Barnabé e Saulo, ou Paulo, estão saindo para evangelizar o mundo, depois de um tempo de oração e de jejum. O próprio Senhor Jesus, quando ele começou o seu ministério, lá em Mateus 4, ele passou 40 dias de oração e de jejum. O próprio Senhor Jesus Cristo nos disse que certa casta de demônios só é expulso com oração e com jejum. Certas coisas só vão mudar com oração e com jejum. Quando oramos e jejuamos, nada impedirá a ação do Espírito Santo. Quando nós oramos e jejuamos, cadeias são quebradas, portas são abertas, milagres acontecem, maravilhas acontecem. Aquilo que parece impossível começa a se formar uma atmosfera de possibilidade, uma atmosfera de transformação. Então essa atmosfera, ela só vem, ela só acontece, ela só é formada através da oração e do jejum. Irmãos, hoje foi um dia muito quente. Nós temos tido dias muito quentes.
Mas quando a atmosfera está muito quente, nessa época, nós temos quase que certeza que vai chover. A atmosfera do ambiente indica que algo vai acontecer. Estava muito quente ainda há pouco. Era previsível que ia ter chuva. Quando nós entramos numa atmosfera de oração, quando nós entramos numa atmosfera de leitura da palavra e gastamos tempo com isso, cria-se uma atmosfera. Algo vai acontecer. Um milagre vai acontecer. Salvação vai acontecer. Libertação vai acontecer. Coisas novas de Deus vão acontecer. Cria-se uma atmosfera que projeta as chuvas de Deus, que projeta a manifestação da glória de Deus. Você pode dizer amém, querido? Diga assim comigo: não existe nada tão urgente que não posso esperar pelo meu tempo de oração. Vamos repetir: não existe nada tão urgente que venha me tirar do meu tempo de oração. Você pode dizer glória a Deus? Então não troque a sua vida de oração pelo mais importante, que é a oração e do jejum. Não troque o urgente pelo que é mais importante, que é a oração e que é o jejum. E o terceiro e último tópico que eu quero compartilhar com você: o Espírito Santo é essencial para o cristão viver a presença e realizar a missão. O Espírito Santo é essencial. O mundo não tem o Espírito Santo, não tem a vida de Deus, mas a igreja tem o Espírito Santo. A igreja tem a vida eterna, a vida de Deus. Você pode dizer amém? O Espírito Santo, ele vai entregar os salvos a Jesus. Eu baseio isso em Efésios, capítulo 5 e 6, quando diz que o Senhor vai buscar uma noiva sem mácula, uma noiva sem rusgas, uma noiva preparada. Então é o Espírito Santo que prepara essa noiva, que trabalha na igreja para apresentar a Jesus mesmo essa noiva preparada. E uma vez que o Senhor Jesus, ele recebe no arrebatamento a igreja, ele leva e apresenta ao Pai e diz: eis aqui, Pai, os filhos que tu me deste. E ele não se envergonha de nos chamar de seus irmãos, porque ele se tornou o primogênito dentre os mortos. E agora ele está levantando uma grande família de muitos filhos semelhante a Jesus, semelhante a ele. Você pode dizer glória a Deus? Então, queridos, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos muita ansiedade quando nós pregamos para alguém, porque muitas vezes nós queremos assumir o lugar do Espírito Santo, mas nós não temos que assumir o lugar do Espírito Santo. Convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo é uma obra do Espírito Santo. A nossa parte é somente apresentar Jesus, falar do Evangelho. Se a pessoa que recebe, se ela não aceita, se ela não quer, se ela rejeita, tudo bem, ela vai se ver com Deus. Mas a nossa parte de compartilhar, de levar a mensagem, nós teremos feito. Nós teremos cumprido o ID de Jesus. É o Espírito Santo que convence as pessoas. É o Espírito Santo que transforma os corações. É o Espírito Santo que faz as pessoas se voltarem para o Pai, o adorarem em espírito e em verdade. É o Espírito de Deus que faz esse milagre. Irmãos, parece uma coisa simples, mas esse entendimento é libertador, porque tira um peso de sobre nós.
Tira um peso do evangelista, do discipulador, tira um peso do pregador. Então, o que nós temos que fazer? Apresentar as vidas em oração. Apresentar as pessoas diante de Deus. E olhar e ver o que Deus vai fazer. O que o Espírito Santo vai fazer. Qual é o plano de Deus na vida das pessoas? E se a pessoa não quiser? E se a pessoa rejeitar? E se a pessoa se levantar contra? Não muda nada. Se a pessoa não quiser a palavra, não quiser a mensagem, não quiser o evangelho, não muda nada. Vamos para outras pessoas. Vamos ministrar em outro lugar. Vamos ministrar para outros corações. Por quê? Porque nós não estamos fazendo isso por causa das pessoas. Nós não estamos ministrando o evangelho por causa das próprias pessoas. Nós estamos fazendo isso por causa de Jesus. Nós levamos a mensagem às pessoas por causa de Jesus. Então, se as pessoas aceitam ou não, isso é um problema delas com Deus. Mas nós estamos fazendo algo por amor a Jesus. Então, se elas fazem cara feia, se elas não querem, se elas rejeitam, isso é problema delas. Nós fizemos por causa de Jesus. Você pode dizer amém? Então, queridos, precisamos cultivar uma comunhão com Deus pela oração, jejum, palavra, adoração a Deus, todos os dias. Nós só veremos fruto na vida das pessoas com a unção do Espírito Santo. Não basta só termos uma boa estratégia, um bom método, mas o que nós mais precisamos é da ação do Espírito de Deus na vida das pessoas. Nós temos que crer no milagre, no sobrenatural, porque o maior milagre, queridos, é a salvação, é a conversão de um coração. Você pode dizer glória a Deus? Então, quando eu olho aqui para vocês, eu vejo milagres, porque se você está aqui nessa noite, é porque você aceitou a Cristo, você recebeu a Jesus, você se arrependeu dos seus pecados, e se não fez ainda, está fazendo, vai fazer. Então esse é o maior milagre, a conversão. Então nós estamos aqui diante de milagres. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não for pelo milagre do Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo no coração de cada pessoa. Irmãos, se nós levantarmos um ambiente de leitura da palavra e oração, o Espírito Santo vai falar. Deus vai fazer. Vai fazer. Olha aqui para mim, por favor. Irmãos, não precisamos de show. Não precisamos de espetáculo. Não precisamos de artistas. Precisamos da unção do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. Não precisamos imitar ninguém. Não precisamos fazer como ninguém faz no lugar tal. Nada disso funciona, porque se funcionasse, nós já estávamos aqui já com a multidão de gente aqui, que nós tentamos fazer. Mas quando o Espírito de Deus age, quando o Espírito de Deus se move, quando o povo de Deus busca a presença dele em oração e pela palavra, então milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem através da igreja. Você pode dizer glória a Deus, querido? Quando nós oramos e jejuamos, declaramos no mundo espiritual a nossa fome de Deus, o nosso desejo pela presença de Deus e do seu reino. Isso fala no mundo espiritual. A atmosfera da presença vai conduzir a igreja a vencer a sua acomodação. Irmãos, o maior obstáculo da igreja não é o diabo, é a própria igreja. O maior obstáculo para cada cristão não é o diabo, é o próprio cristão. O meu maior inimigo não é o diabo, sou eu mesmo. Nós temos que nos vencer a nós mesmos em Deus. Então, quando nós cultivamos, quando eu cultivo a presença de Deus através da oração e da palavra, eu vou
vencer meu maior inimigo, que sou eu mesmo. Você vai vencer seu maior inimigo, que é você mesmo. Você vai vencer a sua acomodação e vai avançar nos propósitos de Deus para a sua vida. E Deus vai te usar na missão, Deus vai te usar para a sua glória. Você pode dizer amém? Eu quero concluir, quero que você abra aí Mateus 25. Nós vamos concluir com essa passagem. Mateus 25, 6 a 13. Mateus 25, 6 a 13. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga chuva. Ok. Vamos ler então? Mateus 25, 6 a 13. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo. Dei-nos um pouco do seu óleo. Vamos parar um pouquinho aqui. Então tem crente, irmãos, que não tem o óleo, a unção, a presença. Então aquelas 5 pediram para as outras: dê-nos um pouco do seu óleo. Elas não tinham óleo suficiente sobre elas. Elas não tinham unção, a presença. E às vezes quer tirar do que tem. Então elas disseram: pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, as outras: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós. Irmãos, olha aqui agora para mim. Cada um de nós é responsável de manter a sua lâmpada com óleo. Cada crente é responsável de manter a sua lâmpada acesa. Cada um tem que encher a sua lâmpada. Não adianta pedir para o irmão, para a irmã, para o pastor, para o líder, não adianta. Cada um tem que encher a sua própria lâmpada. Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar. Elas precisavam do óleo para manter a lâmpada acesa, mas o óleo não era de graça. Ela tinha que comprar. Irmãos, para nós termos o óleo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, nós temos que comprar. Ou seja, precisamos pagar um preço da oração e da leitura da palavra. Se adquire a unção e a presença com um preço sendo pago, com um esforço. E vão comprar. Foi o que elas disseram para as outras. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde, depois que tudo tinha acontecido, chegaram as outras. Irmãos, vocês reparam que eram 10 virgens. Não eram 5 prostitutas e 5 virgens. Não era 5 adúlteras e 5 virgens. Não. Eram 10 virgens. Todas elas eram virgens. Mas 5 tinham óleo, 5 não tinham óleo suficiente. 5 estavam preparadas com a unção. 5 eram insensatas, não se prepararam. Isso é um alerta, irmãos, para o cristão. Isso é um alerta para nós. Nós precisamos manter a nossa lâmpada cheia do óleo do Espírito Santo através da oração e da palavra. Continuando. Então, mais tarde, ou seja,
aquelas 5 virgens insensatas, elas se atrasaram. Elas perderam tempo em vão, fora da oração e da palavra. Aquelas 5, irmãos, não cuidaram do que elas tinham que cuidar. Elas não cuidaram do que era necessário para que a lâmpada estivesse com óleo, tivesse com condições acesas. Elas perderam tempo com outras coisas, se distraíram. E chegou o momento e elas não estavam preparadas. Aí elas foram buscar, mas chegaram atrasadas. Irmãos, atraso não é de Deus não, irmão. Atraso não é de Deus não, querido. Atraso demonstra distração. Atraso demonstra despreparação. Atraso demonstra falta de foco. Aquelas 5 chegaram atrasadas. Aí tentaram recuperar o tempo, mas estava atrasado, já tinha passado. Não tinha mais como se recuperar. Tinha passado. Aí elas vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Então o noivo disse: eu não conheço vocês. Então o que quer dizer isso, irmãos? Se nós não gastamos tempo em conhecer a Deus, através da palavra e da oração, o Senhor também não nos conhece. Olha só a gravidade. Se nós não gastamos tempo para conhecer o Senhor, para amar o Senhor, para adorar o Senhor, para servir o Senhor, para fazer a vontade do Senhor, quando chegar no dia final, nós vamos dizer: Senhor, estamos aqui, até expulsamos demônio, curamos enfermos, louvamos, cantamos. Ele vai dizer assim: não vos conheço. Então, queridos, olha só a nossa responsabilidade. Nós precisamos buscar o Senhor na sua palavra, buscar o Senhor em oração, conhecer o Senhor e encher a nossa lâmpada para quando nós chegarmos naquele dia, estarmos preparados, cheios do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus? Então esse é um alerta para a nossa vida. Aí ele continua: portanto vigie, a lição de Jesus. Vigie. Então o que quer dizer vigie? Seja diligente, tenha atitude para as coisas espirituais, não deixe faltar o ambiente da presença, gaste o tempo com a oração e com a palavra, crente. Vigie. Quando você perceber que você já tem um tempo, volte para a palavra. Quando você perceber que alguma coisa te levou para longe, retorne para o porto. Volte de novo para os alicerces. Volte de novo para aquilo que gera vida espiritual, comunhão com Deus na sua vida. Quando você se perceber muito preocupado com as coisas desse mundo, muito preocupado somente em comprar, pagar, adquirir, ir não sei para onde, e se divertindo demais, e fazendo muitos negócios, e você perceber que isso está te distanciando de Deus, crente, desperta o dom que há em ti, desperte o dom da salvação, coloque o capacete da salvação, se revista da armadura espiritual, volte para a oração e para a palavra. Vigie, para que você não saia da presença de Deus. Vigie, para que você não fique seco da unção, seco do óleo. Que venhamos sempre lembrar, irmãos, eu e você, e muito mais eu que estou falando, cai sobre mim uma maior responsabilidade. Devemos sempre lembrar que primeiro é o reino de Deus. Primeiro é a palavra de Deus, é a justiça de Deus em nossa vida. Então, vigie, porque vocês não sabem o dia e a hora.
Amém? Quem sabe o dia e a hora, irmãos? Você sabe o dia que você vai morrer? Hoje morreu um dos maiores jogadores de basquete da história da NBA. 41 anos. Morreu hoje. Kobe Bryant, um negócio assim o nome do rapaz. Como é o nome dele? Kobe Bryant. 41 anos. Estava no helicóptero, o helicóptero caiu, morreu. 41 anos. Talvez quase igual o Michael Jordan, ali perto de Michael Jordan, como um dos melhores do mundo, todos os tempos. Quem sabe a hora, irmão? Quem sabe? Michael Schumacher, o maior vencedor até então da Fórmula 1, foi esquiar, bateu lá numa árvore, está lá, ninguém sabe se está vivo, se está morto. Quem sabe a hora? Quem sabe a hora que Jesus voltará? Quem sabe a hora da vinda de Cristo? Jesus está dizendo, não, ninguém sabe a hora, portanto, vigie. Amém, queridos? Vigie. Como é que se vigia? Como é que se vigia? Oração e jejum. Oração e palavra. Tempo com Deus. Tempo na presença de Deus. Irmão, nós fomos salvos para nós desfrutarmos de Deus em nossas vidas. Para termos comunhão com Deus em nossas vidas.